Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Deixe ela aberta, tá certo? Gente, nós estamos nos nossos estudos panorâmicos e, antes de tudo, antes de nós entrarmos no texto, são 28 capítulos. Os irmãos sabem que são 28 capítulos. E quando nós nos propomos aí um estudo, estudar de forma ainda que panorâmica, 28 capítulos, nós corremos o risco de adentrar em alguns assuntos e pular outros, o que é normal. Então, desde já eu peço aos irmãos a compreensão. O nosso objetivo nesses estudos é sempre dar a condição a você a ler melhor o texto. Porque às vezes nós lemos a Bíblia, nós lemos o texto sagrado, e nós não compreendemos a que ponto, por exemplo, aquele parágrafo está em um texto. Nós não compreendemos isso. Então, o objetivo aqui é que você tenha uma melhor compreensão ao solo em que você está pisando, à leitura em que você está fazendo. Então, obviamente, nós vamos fazer aquilo que estamos fazendo. Nós já estudamos os 4 evangelhos e saltamos muitos textos, vimos ali a mensagem central. O meu objetivo hoje é esse, tá certo? Antes de tudo, vamos orar, pedir a Deus que Deus possa nos dar graça aqui, em nome de Jesus. Senhor, olha para nós, Senhor, agora. Necessitamos demais do Senhor, porque estamos diante da Tua santa palavra, e ela é santa. Permita com que ela, que seja santa como é, adentre dentro do nosso coração, que não é tão santo assim. Transforma-nos, Senhor, através da Tua palavra, abre o nosso entendimento. Espírito Santo de Deus nos dá a capacidade de compreender, ó Deus, e de pregar o Evangelho de Cristo. É isso que viemos fazer, é isso que queremos, é isso que te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, uma informação ainda, uma nota aqui introdutória, é a seguinte: eu dividi o estudo dos Atos dos Apóstolos em duas partes. A primeira parte, a de hoje, nós vamos panoramicamente ver os 28 capítulos, sem adentrar naquilo que eu chamo das viagens missionárias. Eu não vou dar tanta ênfase nesse primeiro estudo nas viagens missionárias, porque a primeira parte, a parte de hoje, eu quero compreender junto com os irmãos o propósito do livro e a divisão maior do livro, entrando sempre em alguns textos. Na segunda parte do estudo dos Atos dos Apóstolos, nós vamos fazer uma ligação entre Atos e as epístolas. Por que eu vou deixar isso para um segundo ponto, irmãos? Porque depois de Atos, nós vamos entrar nas epístolas, e nós podemos perceber que no decorrer desse texto aqui, que todo mundo data entre 30... Aliás, o que acontece aqui, o que é narrado aqui, a grande maioria dos estudiosos diz que foi entre 30 e 61, depois de Cristo. Nesse período entre 30 e 61, algumas cartas foram escritas. No período em que Paulo via, algumas cartas é escrita. E aí, nós precisamos dessa percepção para, quando chegarmos nas cartas, estar familiarizado com o contexto. Assim sendo, eu dividi o estudo de hoje em duas partes. Hoje vamos ver, panoramicamente, os 28 capítulos, sem entrar propriamente nas viagens missionárias. E na próxima quarta-feira, se Deus quiser, nós vamos dar continuidade a esse texto. Bom, elucidativamente, o que é que eu posso dizer? É ainda a segunda parte dos escritos de Lucas. Lucas continua aqui o seu escrito. Os irmãos já aprenderam que, em termos de quantidade, Lucas é o maior autor, é o maior escritor do Novo Testamento. Todo mundo achava que era Paulo, devido à quantidade de cartas, né? É tão comum alguém perguntar quem mais escreveu no Novo Testamento, e você debate pronto dizer Paulo. Não, dependendo, se for quantidade de escrito, Lucas. Somado o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, dá muito mais material do que todas as cartas de Paulo. Então, Lucas, ele continua com o mesmo propósito, com o mesmo estilo de escrita e para a mesma pessoa. No verso 1 a gente vai ver isso. Ele diz assim: em meu livro anterior, qual é o livro anterior? O Evangelho. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que haviam escolhido.
Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Até o verso 3. Então nós já percebemos aqui o autor, a autoria, lucana. Lucas continua aquilo que... Irmãos, uma informação aqui, histórica, era um texto só, até meados do século III. Depois disso, há algumas divisões. Outras pessoas vão dizer que isso foi no século XVI. Isso é discussão teológica. Mas o que eu quero que vocês entendam é que era um único texto, Lucas e Atos. E aí houve essa divisão diante do cânon, depois que foi canonizado, houve essa divisão para uma melhor compreensão, um melhor propósito. Esse texto aqui, na verdade, ele é um texto que precede os evangelhos e antecede as epístolas. É a linha que liga os evangelhos às epístolas. Então, entender Atos se faz de suma importância. Nós estamos diante de um texto histórico, de um texto que é uma narrativa histórica robusta e augusta, com várias informações teológicas. Agora, o que você não pode perder de vista entenda isso, é uma narrativa histórica. Em uma narrativa histórica, nós temos algumas prescrições e muitas descrições. Pastor, o que é prescrição, o que é descrição? De modo prático, prescrever algo é receitar. Quando você vai ao médico, está com uma dor de cabeça, e aí o médico passa aí para você um Dorflex ou alguma coisa dessa natureza, passa um remédio, ele vai prescrever aquele medicamento que você vai tomar para determinada dor. Ele prescreveu, você tem que fazer. Né? Via de regra, a gente faz. O que é uma descrição? É algo que eu descrevo. Eu vi alguma coisa que aconteceu e eu vou descrever os fatos vistos. Né? Sou testemunha ou então ouvi, pesquisei, é o caso de Lucas, fiz uma pesquisa aguçada e escrevi. Então, aqui nós temos alguma prescrição, mas muita descrição, e nós temos que ter cuidado na interpretação das descrições. Mais adiante eu vou dizer porque essa nota, ainda elucidativa, ela se faz importante. Bom, dito isto, gente, essa narrativa ela compreende entre 30 e 61, ou seja, são 31 anos de história que são narrados aqui, certo? Mas o que é importante aqui para nós? Entendermos o propósito e o objetivo de Lucas. Porque se você entender o propósito e o objetivo de Lucas, você vai ler, de Atos dos Apóstolos, eu estou confundindo aqui devido à autoria, mas se você entender o propósito de Atos dos Apóstolos ter sido escrito por Lucas, você vai fazer uma leitura de todos os textos de uma melhor forma. Você vai entender o que ele queria com aquilo. Qual é o propósito, então? Continuando a leitura, a partir do verso 4, eu quero ler até o verso 8, do capítulo 1. Diz assim, no verso de número 4, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Qual foi a ordem? Jesus disse a eles, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Na qual Jesus respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas, verso 8, receberão poder quando o Espírito descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O propósito de Lucas está aqui, irmãos. O propósito de Lucas escrever Atos está aqui. Ele traz algumas informações. Primeiro, que os discípulos deveriam ficar em determinado local, Jerusalém, até que eles recebessem aquilo que foi prometido. Aqui é o Espírito Santo, nós vamos ver no decorrer do texto. Ele traz uma informação interessante ainda no verso de número 7. Vocês vão lembrar dos estudos anteriores, porque no verso de número 7, os discípulos perguntam. Então, antes disso, no verso de número 6, então estavam reunidos e perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Aquela mesma ideia de uma restauração política local. Aquela mentalidade judaica de teologia, de pensar assim, essa restauração ela vai ser visível.
Israel vai ser liberto de Roma. Nós vamos ser livres. É neste tempo, eles ainda não tinham entendido a mensagem da restauração completamente. E aí, Jesus responde, não compete a vocês saber o tempo. E aí, no verso de número 8, que é o versículo-chave de Atos dos Apóstolos, ele diz, verso de número 8, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Com base nesse verso, eu quero dizer aos irmãos que a proposta de Atos dos Apóstolos é mostrar, é cumprir esse verso. Eles esperam o Espírito Santo descer, e quando o Espírito Santo desce, a gente vai chegar lá já no capítulo 2, eles vão cumprir o verso. O que é que o verso diz? Vocês vão ser minhas testemunhas. Começando por Jerusalém, Samaria, Judéia, confins do mundo. De modo prático, qual é a proposição? Qual é a frase? Qual é a proposta? A proposta é que cada cristão, a igreja reunida, seria testemunha, depois que o Espírito Santo descesse sobre ela, em Jerusalém, Samaria, Judéia, confins do mundo. Você tem que ter isso em mente, tá certo? Lucas escreve isso aqui para demonstrar que, ao receber o Espírito Santo, e Espírito Santo é muito comum em Lucas, nós vamos adentrar nisso no segundo estudo, mas nesse primeiro nós vamos ver alguns textos do Espírito Santo, porque Atos dos Apóstolos é também considerado por muitos estudiosos como Atos do Espírito Santo. Tem muita gente que diz isso. Não, Atos dos Apóstolos não, Atos do Espírito Santo. Mais de 50 vezes aparece a menção ao Espírito Santo. E aqui o propósito é exatamente isso, é demonstrar o crescimento. O propósito é mostrar, é relatar histórica e divinamente o crescimento da igreja a partir do enchimento do Espírito. Eles vão ser testemunhas. A palavra testemunha aqui tem a ver com Marte. Martus é a palavra grega que está aqui, e tem a ver com Marte, ou seja, aquele que é testemunha ocular, é uma das linhas de interpretação, mas é também aquele que morre, é aquele que dá a vida, aquele que crê até o fim. Então vocês serão meus mártires. Onde? Primeiro em Jerusalém, depois Samaria, Judéia, confins do mundo. Essa é a divisão, esse é o propósito. E assim sendo, gente, estabelecido isto, eu gostaria de trabalhar esses 3 pontos, acrescendo uma verdade que eu considero relevante. Quais são os 3 pontos? O testemunho da igreja em Jerusalém, primeiro ponto. Segundo ponto, o testemunho da igreja na Judéia e em Samaria. E o terceiro ponto, o testemunho da igreja, dos mártires, nos confins do mundo. São esses 3 pontos que eu quero trabalhar essa noite no nosso estudo. E a verdade que eu quero estabelecer é a seguinte: em cada ponto desse houve perseguição e morte. Mas, porém, contudo e todavia, a igreja crescia. Você vai ver perseguição, você vai ver morte. Em cada ponto desse. Contudo e todavia, a igreja avançava. Sabe por quê? Porque Lucas também escreve para demonstrar que a igreja ela tem um dono. E o dono da igreja é Deus. A igreja, irmãos, a igreja do Senhor, ela vai perseverar. Ela é vitoriosa. A nossa série de mensagens, ela é vitoriosa. E é vitoriosa porque ela tem um dono. Não é porque o pastor Adivandro, o pastor Davi, o pastor Denis, não. O bispo das nossas almas, Jesus, é o dono dela. E é por conta disso que ela vai perseverar. Assim sendo, irmãos, vamos trabalhar cada ponto. Primeiro, eu quero trabalhar com os irmãos aqui o crescimento da igreja em Jerusalém. Nós vamos ver isso do capítulo 1 ao capítulo 7. E aí vamos começar a saltar um pouquinho, tá certo? Primeiro, ainda no capítulo 1, nós vamos ver a escolha de Matias. Quem sabia aqui que Matias foi o sucessor de Judas? Levanta a mão. Todo mundo sabia? Matias é aquele que vai suceder Judas Iscariotes. E aí no capítulo 1, versos 12 a 14, nós temos essa informação. Diz assim o texto: então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados, acharam-se presentes Pedro, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu,
esse nome aqui vai aparecer algumas pessoas. Quem é esse Bartolomeu? É Natanael, tá certo? Você vai ver essa informação lá em João 45, João 1, 45, 49. Bartolomeu e Mateus. Tiago, filho de Alfeu, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Quem é esse Judas, filho de Tiago? Aí a pessoa, quem é esse Judas, filho de Tiago? Ele não aparece. Tadeu. Judas, filho de Tiago, é aquele que na lista lá, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 18, você vai ver Tadeu. E aí ele diz aqui, Tiago, aliás, Judas, filho de Tiago. Aí verso de número 14, todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Pule lá para o verso de número 22, 23. Então indicaram dois nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Aí no verso 24 diz assim, depois oraram, Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual deles, dos dois, tens escolhido para assumir esse ministério apostólico. Presta atenção, que Judas abandonou indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11, se tornando o 12º apóstolo. Essa informação é minha, a última, viu? Ele se tornou o 12º apóstolo. Mas sabe qual é o ponto que eu queria tratar com vocês, irmãos? Uma coisa interessante nessa narrativa, e a gente não vai entrar na exegese do texto, mas é uma informação interessante, é que havia algumas coisas para ser apóstolo. E aqui nós vemos, por exemplo, eu posso dizer assim, credenciais, aquilo que credenciava um apóstolo na igreja primitiva. E sabe por que essa informação é relevante? E ela é importante? Porque o que tem de apóstolo hoje, olha, eu sou apóstolo, tem até um que é Sol, né? Sol, apóstolo não sei quem, apóstolo, eu sou apóstolo. Mas aqui nesse texto, nós temos algumas credenciais. Verso 21 e 22 vai dizer, portanto, verso 21, é necessário que escolhamos uns dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Olha só, na eleição, na escolha, vamos escolher um que estava conosco e viu Jesus. Ele estava conosco enquanto o Senhor esteve entre nós. Verso 21. Aí no verso 22 ele diz, desde o batismo de Jesus, que Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João, até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da ressurreição. Nesses dois versos eu tenho 3 informações aqui que eu posso dizer que são credenciais. Primeiro, o cara tem que ter visto Jesus. Algum apóstolo aqui, nos nossos dias, ele viu Jesus, caminhou com Jesus desde o batismo de João. Então, a gente deve prestar atenção assim, apóstolo. Até mesmo a teologia reformada, e eu quero endossar, o pastor de vocês, o pastor Adivando, ele tem uma confissão reformada. Certo? Eu sou teólogo reformado e eu não acredito que hoje nós tenhamos apóstolos, porque a Bíblia vai dizer aqui, a partir daqui a gente vai chegar nesse ponto de novo em Corinto, tá certo? Primeira coisa, tinha que ver Jesus. Segundo, andar com ele, ter sido visto ele batizado e também ser testemunha da ressurreição dele. Quando você pega essas 3 coisinhas e vai adaptar aos nossos apóstolos contemporâneos, nós não temos apóstolos. No máximo você vai ter um que é boiadeiro, outro que é qualquer coisa menos apóstolo, porque o apóstolo verdadeiro, ele é aquele que esteve com Jesus, é aquele que dá testemunho de Cristo, é aquele que vive para a glória de Cristo. Amém? Capítulo 2, nós temos aqui texto muito falado. Pentecoste, a descida do Espírito Santo. Então, gente, aqui é um dos textos que nós precisamos entender o que é descrição e o que é prescrição. Eu quero apenas ler aqui com os irmãos, a partir do verso 1. Chegando o dia de Pentecoste, sua Bíblia deve estar aberta, me acompanhe. Estavam todos reunidos em um só lugar.
De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Verso 3. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram, versos 4, cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia em sua própria língua. Gente, nós não temos tempo para tratar a questão exegética da narrativa bíblica. Mas o que eu posso adiantar para os irmãos nessa leitura primeira é o que está no texto. Porque a pergunta que você deve fazer aqui, trabalhando dentro da perspectiva primeira, nós estamos ainda em Jerusalém. E o propósito é testemunhar em Jerusalém. Todo mundo está comigo, né, nisso aí? Qualquer dúvida, gente, levanta a mão, vai anotando, no finalzinho a gente pergunta, tá certo? O texto diz informações que há um princípio hermenêutico que diz o seguinte, todo mundo conhece, deve conhecer aqui. Anote isso no seu coração, na sua Bíblia, num papel. A Bíblia explica a Bíblia. Nós precisamos olhar à luz da Bíblia e deixar que ela explique ela. Eu acredito que essa seja a regra basilar da hermenêutica bíblica. A hermenêutica é a ciência de interpretação da Bíblia, certo? Aquilo que chamamos de interpretação bíblica. Então, olha só. Primeiro, ele vai dizer a informação de que eles estavam todos juntos, e aí veio sobre eles um vento. Você vai ter a informação no verso de número 4, que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, né, conforme o Espírito os capacitava. Aí a pergunta é, que línguas? Quais são línguas de anjos? São línguas sobrenaturais? Que tipo de língua é? No verso de número 7, aliás, no verso de número 6, nós temos a resposta, irmãos. Preste atenção. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Quais são as línguas que são faladas aqui? Se vocês querem saber quais são as línguas, vai lá para o verso de número 8. Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna. Aí, olha só as línguas. Pardos, medos e elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia, próximo a Cirene, visitantes vindos da Roma, ou de Roma, perdão. Então, quais são as línguas? Essas línguas aqui. O Espírito Santo capacitou de uma forma extraordinária, de uma forma misteriosa, que eu não sei explicar porque naquele momento tem um propósito, e o propósito é que a igreja avance em Jerusalém. Lucas quer mostrar isso, os testemunhas avançando, certo? E esse avanço aqui, nós já vamos ver a partir desse texto que tem sofrimento, já começa a perseguição, começa o sofrimento, mas o texto está dizendo que as línguas eram essas, cada um ouvia na sua língua. Trazendo isso para nós hoje, de uma forma prática, é como se de repente alguém começasse a falar aqui, tivéssemos aqui um índio, sei lá, um piguarani, de repente um francês, e Deus colocasse aí, o pastor começar a falar bonjour, bonsoir, né? Quem sabe falar isso é Gisele, né? Bonjour, não sei o quê, tal. E eu entendo o texto assim. O texto está muito claro para mim. O texto está dizendo que as línguas aqui eram línguas maternas. É tão verdade, irmãos, é tão verdade que aí vem a perseguição. Eles começam a indagar. Rapaz, como é que esses caras estão bêbados? Eles estão falando coisa com coisa. Vamos continuar a leitura? A partir do verso de número 12, atônicos e perplexos, verso 12, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Os cabas estão tudo bêbados.
Estão falando aí. O ponto é, cada um entendeu na sua língua materna. Então, o romano entendeu em sua língua. O etíope entendeu em sua língua. Aquele que nasceu naquelas regiões da Mesopotâmia entendeu na sua língua materna. O evangelho estava sendo falado e cada um aí entendendo. É esse aqui a explicação que o próprio texto nos dá, a partir do verso 7. Então, capítulo 2, nós temos essa questão. A oposição qual é? A oposição começa interna. A oposição é exatamente o que nós lemos no último verso 12, quando eles dizem que estão bêbados. Os caras estão bêbados, não sabem nem o que estou falando. É interessante que na leitura do texto, e a gente não vai se adeter aqui, uns perguntam aos outros, não são todos da Galileia, não são todos daquela região, como é que eles falam nessas línguas? Né? Lição de casa, viu, gente? Cada texto desse, eu estou muito feliz porque tem irmãos que estão fazendo isso, me procuram e dizem, pastor, eu li Atos dos Apóstolos todinho. A irmã Iris, que a glória é para o Senhor, mas ela anotou um monte de coisa ali, eu estou até com medo de errar, porque ela vai dizer, está errado, pastor. Ela anotou tudo ali. Então, é importante você, no decorrer da semana, ler aquilo que a gente está trazendo, porque aí a sua mente vai abrindo, tá certo? E quando terminar, você tem lido todo o Novo Testamento. Né? Então vamos lá, capítulo 2 a gente tem isso aqui, a oposição seria, aquela verdade que eu levantei, seria isso, questão deles terem sido considerados bêbados. Quando você chega ainda no capítulo 2, a vida da igreja refletia a doutrina dos apóstolos. Você vai ver isso, verso 42 a 47. Verso 42 a 47, ainda no capítulo 2 nós temos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos ensinavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, contribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração. 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Nós vemos aqui a igreja perseverando, é perseguição, é luta, estão em Jerusalém, mas eles, o verso de número 8 do capítulo 1 ia se cumprindo. A igreja vai perseverando, os testemunhas vão perseverando. Aí quando você chega no capítulo de número 4, eu pulei o 3, você vai ver aqui, mais uma vez, perseguição, né? Perseguição, mas a igreja ainda cresce mais. Porque no capítulo 4, nós temos aqui uma passagem conhecida, onde Pedro e João é preso pelo Sinédrio, eu até preguei nesse texto aqui na igreja, e eles são presos, por quê? Porque no capítulo 3, eles operam um milagre pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é sempre evidente em Lucas, eles curam um aleijado, um cara que pedia esmola, e Pedro ali, na autoridade do Espírito, cura aquele cidadão. Aí, por conta dessa cura, há um alvoroço ali em Jerusalém. Estamos em Jerusalém, irmãos, até o capítulo 7. Há um alvoroço e todo mundo começa, aí Pedro diz, vocês estão perplexos por causa disso? Você pensa que foi no meu nome que eu fiz? Sabe onde está isso? Verso de número 11 do capítulo 3. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Porto de Salomão. Vendo isso, Pedro lhe disse, israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou por nossa piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele estivesse decidido salvá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e o justo e pediram que lhe fosse liberto por um assassino, soltaram Barrabás. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. A partir daqui, Pedro vai pregar, na verdade ele já começa a pregar, mas o ponto é, Pedro diz assim, não fomos nós, foi na força de Deus.
Por conta deste ocorrido, eles são presos no capítulo 4, são apresentados ao Sinédrio, aquelas autoridades, né, um semicírculo, era um semicírculo que começava assim, imagine, um sumo sacerdote no meio. Aí no capítulo 4 você vai ver isso muito bem. Eles sendo interrogados, e os três, esse detalhe no texto, capítulo 4, você deve perceber isso. Se você não puder, a gente não vai ler agora para ganhar um tempinho, mas anote, a esse detalhe você deve se apegar. São os três, está Pedro, está João e está o ex-aleijado. E aí os doutores começam a indagar. Como foi que vocês fizeram isso? No nome de quem? Né? No nome de quem? No nome de quem vocês fizeram isso? Aí no verso de número 8 do capítulo 4, Pedro diz assim, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor desse aleijado, ou de um aleijado, sendo interrogados acerca de como foi que ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que, por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Meu amigo, que autoridade, né? 2 pescadores, um ex-aleijado, né? Isso aqui é visual para mim. Os teólogos, os doutores de teologia, saduceus ali, a bancada era feita de saduceus e fariseus, em sua maioria fariseus, mas muitos saduceus. E perceba, detalhes no texto como ressurreição, os saduceus não acreditavam nisso, não é, Iris? O saduceu não acreditava na ressurreição. E aí, o Jesus que vocês mataram, mas Deus ressuscitou, foi que fez isso com ele. Esses homens são soltos diante da evidência, e aí a igreja continua a avançar. A testemunha em Israel, o propósito de Lucas, o propósito lucano vai caminhando. Quando você chega no capítulo 5, nós temos agora um problema interno. Esse capítulo aqui. Porque, além da perseguição de fora, por parte dos judeus, começou a aparecer pecados corriqueiros na igreja. E aqui nós temos um texto conhecido demais. Quem já ouviu falar de Ananias e Safira? Quase todo mundo, né, que leu Atos aí vai lembrar. Eles vendem uma propriedade. Estou parafraseando, irmãos, para a gente ganhar tempo, tá certo? Qualquer pergunta, vá anotando e a gente vai respondendo no final. Eles vendem uma propriedade, e aqui eu vou ilustrar. Propriedade por 100 mil reais. Aí chegam para Pedro e os demais e dizem, olha, está aqui 50 mil reais, foi o valor que nós vendemos a propriedade. Sem necessidade, irmãos, não havia necessidade, porque eles davam o que queriam, é uma coisa que era voluntário até isso aqui. Mas aí, acredito eu, conjectura minha, que para demonstrar um padrão de piedade, eles não, está aqui, ó, todo o dinheiro, 50 mil. E aí, irmãos, vocês sabem o que acontece, o Espírito Santo mata eles. Pedro diz, vocês não mentiram para homens, mas foi para o Espírito de Deus. Para que vocês fizeram isso? Por que vocês fizeram isso? Vocês não precisavam dar. Interessante o texto, né? Vocês não precisavam, mas para que vocês foram mentir? Os dois morrem ali diante. E isso serviu de testemunha. A partir daí muita gente ficou, rapaz, o negócio aqui é sério. O negócio aqui é sério, não brinca com Deus, não. E sabe como isso é aplicado a nós hoje? Muita gente com esse espírito de Ananias e Safira. Esse texto é relevante em alguns pontos, quero citar 2. O primeiro é que nos dias de hoje nós temos Ananias e Safiras que tentam enganar e até enganam os pastores. Mas quem pode enganar aquele cujos olhos são como chama de fogo? Nós vamos ver isso. Domingo que vem, leia a carta a Tiatira e leia a carta a Filadélfia. Os 2 sermões de domingo. Ninguém engana o Senhor. Nós não precisamos passar por isso, querer dar uma de santo sem ser, ou querer dar uma... Não. Na verdade, nós precisamos ser santos em Cristo. E aí, acontece esse episódio muito marcante, no capítulo de número 5, e a proposta dele é dizer que a igreja deve ser mantida pura. A segunda verdade aqui é o seguinte, sabe, é até a guisa de ilustração. Uma vez um camarada chegou e disse assim, rapaz, eu encontrei a igreja primitiva, rapaz, uma benção. É uma benção. Todo mundo compartilha. Aí o pastor olhando assim para ele, foi, pense numa igreja, encontrei a igreja primitiva. Aí o pastor, cabelos brancos. Aí disse assim, cuidado, meu irmão, porque lá tem Ananias e Safira. Lá dentro. Desde o início da igreja nós vemos problemas dentro da igreja. Né? A igreja santa, imaculada e pura é a igreja invisível. E o que é a igreja invisível? É os eleitos do Senhor, que estão na visível.
Entre nós, irmãos, entre nós, o meu desejo como pastor, e aqui humanamente falando, é que todos sejam salvos, todos sejam ovelhas. Mas nós não temos condição de saber. Só quem sabe é aquele que é o dono da igreja. O fato é que entre a igreja visível há ovelhas e não ovelhas. Há eleitos e há condenados. Contudo, a igreja que é pura, a igreja que é santa e a igreja que é vitoriosa é aquela que foi comprada por Jesus. E como é que eu sei, pastor, que eu sou comprado por Jesus? O próprio Deus testifica isso no seu espírito. O próprio Deus demonstra. Dúvidas vêm, principalmente nessa fase da juventude aí. Então, se algum jovem aqui, mas rapaz, então eu acho que eu não sou não. Eu tenho dúvida. Eu já passei por esse momento. Ore ao Senhor e Deus vai confirmando. Persevere e Deus vai confirmando. Amém? Capítulo 6. A escolha dos diáconos. Meu Deus, eu tenho que correr, já é 9 horas. É isso mesmo? Meu amigo. A escolha dos diáconos. Então, aqui nós temos aqui a escolha dos diáconos. A proposta aqui de Lucas, nessa escrita, é demonstrar que começou a igreja a crescer demais, cresceu muito. Os sermões pregados por Pedro no capítulo 2, no capítulo 3, eles foram ganhando, muitas almas foram se convertendo, e agora os que eram pastores, aqueles apóstolos, eles não tinham mais condição de assistir às necessidades das viúvas, eles não tinham mais condição. Aí eles, usados por Deus, eles se retêm ao estudo e à oração para alimentar o povo. Escolhe os diáconos que vai servir o povo. E aqui nós temos um detalhe que nós falamos muito nas cartas do Apocalipse, no capítulo 6, verso 5, quando está os nomes deles. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, esse vai ser o primeiro mártir, vai morrer lá no capítulo 8, 7 e 8. Homem cheio do Espírito Santo e fé. Também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Nicolau é o que se conjectura que se desviara depois de um tempo e arrebanha um monte de gente que vão ser seus seguidores e são taxados como nicolaítas. Tudo isso é dentro do campo do achismo. Dentro do campo do achismo. Nós não temos como dizer se de fato isso aconteceu. Muita gente sustenta essa verdade. Eu acredito que não, irmãos, porque na eleição, no capítulo 1, a partir do verso 1, no capítulo 6, a partir do verso 1, nós vamos ver que Deus que escolhe esses homens. Eu não acredito. Eu penso que esses homens eles eram cheios do Espírito Santo, eles davam testemunho. Então, eu não vejo, assim, é possível que isso aconteça, mas eu não vejo, diante de um texto como esse, alguém se desviar e, de repente, formar uma seita tão arbitrária e tão perversiva quanto eram os nicolaítas, que eram falsos legalistas e também eram antinomianistas, ou seja, eles não guardavam a lei, valia tudo. Na verdade, eles tinham até pensamentos neoplatônicos, assim, onde a carne não presta e a alma é o que presta. Então, se a carne não presta, vamos ferrar com a carne aqui, vamos nos prostituir, vamos entregar a nossa carne aos ídolos, à prostituição, à promiscuidade, porque o que importa é a salvação da alma, né? Quando eu era jovem, algumas conversas entre os jovens, a gente está vendo que tudo vem de um... Lá atrás, eu tinha um irmão que fazia, meu irmão, o que importa é a salvação da alma. Aí eu dizia, não, jovem, não importa a salvação da alma, não, esse corpo aqui deve ser santo. O corpo deve ser santificado ao Senhor. Capítulo de número 7, Paulo testemunha da morte de Estevão. Você vai ver isso lá no verso 58. Estevão morre, ele é o diácono aqui, cheio do Espírito Santo, morre, ele prega um sermão maravilhoso. E aí no verso 58, verso de número 58, do capítulo 7, você vai ver o seguinte. Amarraram-no na cidade e começaram a agredir, apedrejar, tal. Não é o verso 58, não. Deixa eu ver aqui. Eu me perdi. Eu acho que é o verso... Eu não anotei, não. Foi Paulo sendo testemunha deles. Eita, eu vou ficar devendo aos irmãos, mas eu vou achar até o final, tá certo? Para a gente ir ganhando tempo aqui. 58 mesmo? 7,58 ou 8? Então vamos lá, vamos ler. Pronto, é esse texto, jovem. Qual é o verso?
Amém, amém. Pronto, algumas pessoas, baseado nesse verso aqui, vai dizer que Saulo ele era o 7,60. Então, eu que estava procurando errado, eu estava procurando no 8, no capítulo 8. Algumas pessoas vão dizer, obrigado, Aldrin, que a partir disso aqui foi Paulo que organizou a morte de Estevão. Então, a partir daqui, eu penso que é proposital Lucas colocar esse nome aqui. Porque, gente, na primeira parte, em Jerusalém, o nome a ser falado vai ser Pedro. A autoridade que vai aparecer mais entre os apóstolos é Pedro. Mas a partir de agora é Paulo. A partir de agora, e Paulo, haja vista, ele se torna, assim sendo, o maior missionário, principalmente para um público gentil da igreja primitiva. Logo, começa como perseguidor, como todo mundo sabe, mas aí ele vai se converter, né? Quando chegamos ao capítulo 8, pulando rapidinho, capítulo 8, nós temos a segunda divisão, certo? No verso de número 8, olha, presta atenção, que o verso de número 1, capítulo 8, está sendo cumprido. A primeira divisão é que eles iam ser testemunhas aonde? Jerusalém. Aí depois, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Agora vamos lá para o capítulo 8, verso 1. Olha o que o texto diz. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição, isso naquela ocasião é depois da morte de Estevão, contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, alguns deles, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria, a segunda divisão. Então, a partir daqui, capítulo 8 e 9, o foco de Lucas está nessas duas regiões, Judeia, Samaria. Quando adentramos aqui, nessa segunda divisão, nós temos algumas coisas. No capítulo 8, verso 1, ele vai dar essa informação, e no capítulo 9, a extrema perseguição e a conversão de Paulo. Interessante o capítulo 9, irmãos. O N.T. Wright, um estudioso que eu gosto demais, ele é uma das maiores autoridades hoje, é um anglicano. Ele diz que este capítulo 9 de Atos dos Apóstolos é crucial para o resto das escritos do Novo Testamento. Um exagero, né? Um hipérbole do estudioso, no sentido de que, a partir da conversão de Paulo, sucede um monte de fatos. E aqui, ele no capítulo 9, ele vem com o intuito de matar os cristãos, ainda respirando ameaças de morte. Ele tem aquele encontro com Jesus, a sua agenda é transformada, o seu ser é transformado, e ele agora passa de perseguidor a perseguido. Então, este homem, a partir do capítulo 9, ele vai ganhar assim, o protagonismo, coloque entre aspas, do escritor Lucas. Ele vai estar em todos os episódios, se não quase todos, do que vai ser escrito a partir de então. Porque ele agora se torna o maior nome entre os da igreja primitiva. Em termos de missão, em termos de evangelismo. Não que exista, irmãos, um maior do que outro para Deus. Não é isso que eu estou querendo dizer. É em termo enfático no texto. Ele vai aparecer mais do que Pedro, do que João e do que os demais. Tá certo? Capítulo 10. A partir do capítulo 10, sim, o capítulo 8, essa questão de Samaria e Judéia, ele está do capítulo 8 e 9. Aí quando chegamos no capítulo 10, é a última parte, confins da terra, porque aí começam as missões de Paulo. E aqui eu vou saltar, como falei anteriormente, porque nós vamos trabalhar cada missão dessa no próximo estudo. Mas aí eu quero trazer, de uma forma muito rápida, algumas sinopses dos capítulos. No capítulo 11, a igreja oferece resistência. A pregação dos gentios. Os gentios começam a receber o evangelho. O evangelho era pregado só em Jerusalém, Samaria, Judeia. Mas agora ele vai ganhar os confins da terra. Os judeus, aliás, os gentios, nós vemos daqui. A partir daqui a igreja vai avançando para o mundo. E aí, no capítulo 11 você vê a igreja judia, a igreja primitiva, ela sendo contra isso. Capítulo 11, leia em casa, você vai ver muito claramente que Pedro ali, ele vai ter que se explicar perante a igreja em uma visita que ele fez. Olha só, rapidinho, verso 1. Os apóstolos e os irmãos de
toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. A partir daqui você vai ver a briga. Aí Pedro vai se explicar, vai falar do testemunho do que houve, né? Depois Pedro vai ter uma experiência fantástica lá na frente, em Cesareia. Aliás, tivera já essa experiência em Cesareia, onde ele chega em uma casa e acontece aquela visão dos alimentos, animais que eram impuros, e Deus purifica e disse: coma. Como é que você diz que é impuro aquilo que eu purifiquei? Tudo isso é para compreender que o evangelho agora sai do campo judaico, do campo para o povo da aliança, para o judeu, entre aspas, da aliança, o povo da aliança, e agora começa a adentrar, começa a ganhar a todo aquele a qual vai crer, todo aquele que vai ser chamado, tocado pelo Espírito Santo e vai crer. Aí no capítulo 12, nós temos aqui Herodes perseguindo a igreja. Tiago é morto. Alguém pode perguntar: que Tiago é esse que é morto? Esse Tiago aqui é o Tiago conhecido como o menor, não é o irmão de Jesus, porque nós vamos ver que o Tiago, que escreve a carta a Tiago, e anote isso, a primeira carta no Novo Testamento a ser escrita foi Tiago. Ele vai aparecer lá no capítulo 15, presidindo o primeiro concílio. Então este Tiago que morre aqui é o Tiago menor, não é o Tiago, meu irmão de Jesus, tá certo? Você vai ver, e aí Herodes aqui é comido por bicho e Pedro é preso. Capítulo 13, o procônsul escuta o evangelho. Procônsul aqui, Sérgio Paulo. Isso foi uma pergunta aqui, eu me lembro que a Adriana fez essa pergunta, parece que quem acertou foi foi Ananias. É Sérgio Paulo. Tinha um mago aqui, um mágico aqui, que servia a esse procônsul. Aí quando Paulo e Silas começam a pregar, a fazer sinais, a operar sinais e maravilhas, agora para os gentios, aí o procônsul quer conhecer esses que estão pregando e fazendo sinais. Aí o cara lá, o mago, o mágico, ele começa a querer atrapalhar o controle. Aí é interessante esse texto que Paulo amaldiçoa ele: rapaz, você é filho do diabo, você está querendo atrapalhar a obra de Deus, aí você vai ficar cego, né? Irmãos, vamos entrar aqui na narrativa bíblica. Não saia por aí dizendo, amaldiçoando o seu amigo, assim, você vai ficar cego. Isso aqui é uma narrativa bíblica, isso aqui não é uma prescrição. Ninguém está mandando você amaldiçoar o seu vizinho que você deve ter na sua casa lá, aquele seu vizinho horrível. Não, né? Nem tampouco aquela pessoa que lhe persegue no trabalho. Não, é uma narrativa. Mas aqui Paulo amaldiçoa o cara e você vai ficar cego, viu? Seu filho do diabo. E o cara fica cego, e o procônsul crê, e Paulo prega o evangelho. Capítulo de número 14, nós temos mais perseguição. Do versículo 1 ao 7, Barnabé e Paulo são perseguidos em Côncio. Paulo também, nesse capítulo, a partir do verso 8, ele é apedrejado. É interessante, ele é apedrejado, ele sai, mas quando ele sai desse apedrejamento, que ele consegue se livrar, o que é que Paulo faz? Volta a pregar. Impressionante como Deus, né? Nós precisamos de Paulos, de Silas, neste mundo, que são assim, irmãos, perseguidos, apedrejados, mas estão pregando o evangelho, estão continuando pregando o evangelho. Chegamos no capítulo 15 e aqui nós temos o primeiro concílio. Esse concílio ele foi provocado por uma questão teológica. A questão teológica é a seguinte: como os gentios já estavam entrando na igreja, o que é gentio, gente? Todo aquele que não é judeu. A grosso modo, entenda dessa forma, tá certo? Nós hoje somos gentis. Nós somos a promessa, os filhos da promessa que Deus fez a Abraão: fazer de você pai de nações. E hoje está aqui as nações, né? Mas até então, o judeu ele tinha um processo tradicional religioso que era da circuncisão. O gentio não. E aí começa, no início do capítulo 15 você vai ver que alguns chegam e começam a dizer: olha, se vocês não se circuncidarem, vocês não têm parte com Deus, não. Vocês precisam crer em Jesus. Mas vocês precisam ir lá e participar da circuncisão. Agora, entenda aqui, um caba já velho fazer um negócio desse, né? Porque vocês sabem o que era a circuncisão. Se cortava, né, o prepúsculo do órgão genital masculino, né? E aí começa a briga na igreja. Meu amigo, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí aqui Paulo pega esse problema e leva para Jerusalém. E aí eles ali vão tratar do problema e no final Pedro vai dar o testemunho do que acontecera com ele, para resumir a história aí. E eles
tiram só algumas prescrições. A primeira prescrição é que eles não podiam comer animais sacrificados a ídolos, eles também tinham que estar fora das imoralidades sexuais e comer sangue, salvo engano, sangue. Animais sacrificados a ídolo. Oh, meu Deus, eu precisava achar esse texto aí. Se vocês puderem me ajudar. Deixa eu ver aqui se eu anotei. E a gente... 15 e 20? Amém, Marco. Coisa boa. Vamos lá. Diz assim o texto. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual e de carnes de animal estrangulado e também do sangue. Agora, essa narrativa prescritiva, ela deve ser considerada dentro do contexto. Por que eles tinham de se abster, por exemplo, do sangue? Eu, Adivandro, eu não como sangue de galinha, tem gente que gosta. Mas eu não como, não é porque a Bíblia fala ou isso não, é porque eu não gosto. Eu não gosto. E assim, eu penso, na minha ignorância científica, que ali está toda a fonte das impurezas, tudo que não presta, está no sangue. Aí eu digo, não vou comer isso não, eu não gosto. Mas tem gente que come, tem gente que gosta de sangue. Esse texto aqui é uma prescrição e tem que ser entendido à luz da época. Por que eu estou levantando essa bola? Eu quero concluir aqui, irmãos, capítulo 15, a gente vai continuar no próximo estudo, tá certo? Estou concluindo agora, capítulo 15. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui havia, como vocês sabem, a gente já viu isso em Corinto, animal sendo entregado a ídolo, estrangulado. Aí havia essa abstenção por conta do sangue de tais animais. Mas eu não acredito, fazendo uma teologia bíblica do assunto, e aqui a gente não tem tempo para isso, de que há uma prescrição dizendo que você não possa comer sangue, não. Tem gente que acredita. Né? Pega esse texto, pega o texto lá de Corinto, tal. Eu pego o texto da prescrição e vejo dentro de um contexto. Por exemplo, eu vou citar um exemplo para vocês entenderem. Está dizendo isso aqui, né? E lá em Corinto vai repetir. Mas lá em Corinto também diz que a mulher não deve cortar o cabelo. Inclusive, é o único texto que tem. A mulher não pode usar brinco, não pode se maquiar, diz Pedro. Analise o contexto da época. Corinto tinha um problema lá com Afrodite. As sacerdotisas pelavam a cabeça, elas eram conhecidas pelos cortes de cabelo. E aí, Paulo, dizendo de uma forma pastoral, para vocês não se misturar, para que vocês não sejam confundidas, não cortem isso. É o único texto que tem dizendo isso. Então aí a gente precisa entrar naquela regra hermenêutica. A Bíblia explica a Bíblia. Então aqui, quais são essas restrições? Essas daqui para a época. E aí, dado isso, acabou a briga. Ninguém mais ficou atrás de circuncisar. Ainda vai aparecer, a partir do capítulo 17, a gente vai ver isso no próximo estudo. Luta, briga de irmãos ali, porque eles querem entrar com outras coisas, mas a igreja continua crescendo. A partir daqui, irmãos, capítulo 16, 17, começa as viagens de Paulo, e aí você vai ver realmente o evangelho alcançar os confins da terra e se cumprir a proposta de Lucas, que é ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Amém, queridos? Próximo estudo, nós vamos dar ênfase aos capítulos 16 ao 28, trabalhando as viagens missionárias, tendo em mente o contexto das epístolas, tá bom?